Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal, porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai, mais uma vez nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos na tua presença, porque sabemos que o filho varão, os seus irmãos, a igreja, Filadélfia, cresce em graça e conhecimento diante de Al e dos homens. Sim, Papai amado. Bendizemos o teu nome porque tu és bom. Sim, Papai. E a tua fidelidade, papai, e o teu amor dura para sempre. Sim, Papai. Porque tu abristes o mar vermelho, porque o teu amor é para sempre. Para sempre, Papai. Fizestes o teu povo passar em seco, porque o teu amor é para sempre. E nós bendizemos, papai, porque o teu amor é para sempre. Nos ajude, papai, a lembrar, papai, dos segredos. Nos ajude, papai, a compreender a mensagem, prescrutando aquilo que o teu mensageiro traz, papai. Porque essa é a nossa alegria, papai, em querer compreender as coisas que estão em segredo, papai. Sim, Papai. Que vem da luz inacessível. Sim, Papai. Abençoe os irmãozinhos aqui presentes. Em nome de Yalcha. Abençoe os irmãozinhos, papai, que estão longe, os irmãos que estão a caminho. Assim seja. No nome de Yalcha nós te pedimos. E desde então nós agradecemos por tudo. Gratidão, Papai. E assim seja feito a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Assim seja. Aleluia. Adorado somente Yal. Por que a gente fala essas palavras, irmão Ed Cleiton ou Ed Yalcha? Quais palavras? Aleluia. Adorado somente Yal. Porque aleluia significa louvado seja Yal. E somente Yal é o único digno de toda adoração e de todo louvor. Somente Yal é digno de toda adoração. Né? Exato. O louvor a gente sabe que é entregue para o Filho também. É porque o aleluia. O louvor a gente Aleluia sabe. é Aleluia. louvado seja Yal. Louvado seja Yal. Isso. Aí quando a gente fala que os irmãos de Ialda, fala ali a promessa, né? Teus irmãos te louvarão. Em Gênesis 49, lembra? Teus irmãos te louvarão. Ialda, os teus irmãos te louvarão. Fazendo o link com Apocalipse 5, que aquele se prostra aos pés dele e fala: digno é o Cordeiro, porque ele foi digno de pegar o livro e abrir o livro, né? Então, vamos iniciar nosso ruminar. Gratidão, papai. Hoje o ruminar dessa mensagem de quarta-feira do papai é um ruminar grande e bem interessante. Todos são, né? Mas a gente sabe que conforme nós vamos crescendo, a gente parece que a nossa mente vai dando algo assim, entrando numa forma que não é mais dessa terra. É verdade. Né? Porque você começa já, o interesse para as coisas dessa terra vai sumindo de uma forma e some, você fala assim, nossa, eu hoje mesmo me peguei assim 10% do meu dia pensando em umas coisas paralelas, que uma dessas foi o que eu comentei com vocês aqui. Mas foi só isso. Todo o restante, minha esposa está assim, uai, você não tá aqui não? Terrível? Tô não, tô lá em cima. Igual os irmãos ali, andando lá em cima. Porque essa é a nossa perspectiva. Sim. De alcançar novamente Oxalá. Alcançar novamente a nossa cidade, a nossa casa. Então vamos aqui, vamos abrir em Lucas 12:12. E eu quero que o irmão Bento, com auxílio da irmã Marlene, leia para a gente bem alto. Página 1811. Lucas 12:12. Irmão, é o ruminar do dia 9, né? É o ruminar do dia 9, muito bem, irmã.
Ruminado dia 9/11/2022. Tá bom? Lucas 12:12. 1811. 12 mais 12, 24. 12 vezes 12, 44. né? Então, o Espírito vai fazer eles lembrarem os 24 e os 144. Ele tem, a leitura dele é mais difícil, né? Então pode ler a irmãzinha Marlene. A data é 9/11/2022. Nós estamos fazendo ruminar dessa data. Hoje não é de 9 não, né? Hoje é dia 6/1/2023. Pode ler bem alto. Pois o Espírito Santo vos ensinará naquele momento o que deveis dizer. Aí ele vai ensinar lá, nós vamos chegar lá, nós vamos sentar lá e vai ter um vestibular. Não. Pra gente aprender, é isso? Não, então lê certinho. A irmã já aprendeu como é que lê, tem que ler certinho. Vai lá. Não, leia o versículo certinho, da forma que a gente sabe que é. Esse ensinar aí, não é. Pois fará. Pois o Espírito de Al Isto. vos ensinará. Não. Vos fará lembrar. Vai de novo. Pois Isso. o Espírito de Al vos ensinará. Não. Não. Isso que aí é da época que está falando disso. Tem que mudar. Isso. Vai, lê de novo. Pois o Espírito de Al vos fará lembrar. Naquele momento, né? Fala aí, irmã Marinalva, lê pra ela, irmã. Pois o Espírito de Al vos fará lembrar naquele momento. Isso, viu? O Espírito de Al vos fará lembrar. Por quê? Não é ensinar. Nós não vamos aprender lá em cima. Lembrar. A gente sempre fala, né? O Espírito de Al vos fará lembrar. Pois o Espírito de Al vos fará lembrar naquele momento o que deveis dizer. Tá? Por quê? Nós temos que recordar aquilo que nós estamos vivendo. A gente vai sair daqui com a memória terrena, para ver que fez sentido o que nós enfrentamos aqui nessa terra. Chegando lá, o nosso corpo não vai ser um corpo limitado, porque aquilo que é limitado desaparecerá e virá aquele que é perfeito, e nós veremos como ele é e como ele nos vê. Por quê? Como um espelho. É como eu olhasse para ele e eu falo assim, agora eu estou me vendo. E ele também está se vendo em mim. Porque todos no mesmo propósito unânime entendem que todos é um só. Não é mesmo? Ontem a irmã Edna falou o versículo de 1 Coríntios 13, né, irmã Edna? Aí, a irmã Edna. Aí vamos lá. Vamos aqui, a primeira pergunta. A palavra fala que Davi foi temporariamente amaldiçoado, porque desagradou Ial. Explique qual a atitude de Davi que desagradou a Ial. Irmão Wilson, qual foi a atitude de Davi? E ontem quem falou isso foi a irmã Líria, né? Vos falar lembrar, 1 Coríntios 13, né? Espelho, irmã Líria. Irmã Líria. Ele fez um recenseamento. Ele fez um Recenseamento. recenseamento. Vamos abrir essa passagem? Isso está lá em 1 Crônicas 21. Vamos ler. Vamos ler porque muitos irmãos talvez nem conheçam essa passagem, né? 1 Crônicas, capítulo 21. 1 Crônicas, capítulo 21. Página 606, 606. Desculpa, irmãos. 1 Crônicas, 574. Todos encontraram? Sim, sim. 21. Página 574. Todos encontraram? Estou vendo ainda, irmão. Página 574. Vai pela página que você encontra mais rapidinho. Né? Então vamos lá. Diz assim, ó. 21:1. Tem mais alguém ainda que está procurando? O irmão Beto está na sombra dele, podia vir para frente. Irmão Beto. Senta aqui, ó. Eu? Ele está fazendo
sombra da Bíblia. O irmão Isalino vai chegar e vai acender essa luz aí, ó. Acho que tem uma luz aí, não tem? Acho que é aqui. Primeiro É, não. ponto 21, né, irmão? 1 Crônicas 21. Olha, onde a irmã Marlene está aí. Não vai fazer, não. Não, aqui não. Se for daqui, apaga aqui. Pode deixar, irmã Iraci. O irmão Isalino daqui a pouquinho vai chegar, vai. Dá pra ver aqui. É. A irmã Iraci é muito elétrica. A irmã Iraci é muito elétrica. É mesmo, é isso mesmo aí. Fica aí, pode ficar. Ela gosta de ajudar, né? Gratidão, papai. Vamos lá. 1 Crônicas, capítulo 21. Diz assim, ó. Satã. Quem é esse Satã aqui, irmão Edcleito, Edialcha? Satã é o adversário. Isso, é o adversário. Satã levantou-se contra Israel e induziu Davi a fazer o quê? O recenseamento de Israel. Davi disse a Joabe e aos chefes do povo: Ide e recenseai Israel de Bersabeia, Adã. E na volta, fazei-me conhecer o seu número. Agora marca aí seu número. Fazei-me conhecer seu número. Aqui, quando a gente pegou a pergunta, foi assim, ó. Explique qual foi a atitude que Davi fez que desagradou a Ial. Ele fez isso aqui, ó. Ele fez um recenseamento que o quê? Agora eu pergunto, o irmão Wilson ainda. Ele fez o recenseamento que desagradou Ial. Mas, por que Ial desagradou da contagem do exército? Irmão Wilson. Vou dar uma dica. Lembra de Gideão. Ele quis saber a quantidade. Ele queria saber a quantidade, Davi. Mas por que Ial desagradou dessa contagem que ele mandou fazer? E era grande o número do exército que ele escolheu. Que ele escolheu não, né? Que ele foi recenseado. Era grande. Hã? Mais de 1 milhão. Exatamente. Os de Ialda. É. Hã? É. Irmão Moacir. Ele confiou no número do exército? Isto. Porque ele pôs a confiança no número do exército. Viu? Ele pôs a confiança no número do exército. Sabendo que Ial nunca trabalhou dessa forma. Ial sempre escolheu o menor número para que a glória seja dele a ser manifestada. E quem ensina a arte da guerra aos israelitas é quem, irmão Rodrigo? Quem que ensina a arte da guerra para os israelitas? Não. Quem que ensina? Fugiu o nome? É? Irmão Wilsinho. Aí, ó. Micael. Micael. Viu? Viu? Ele ensina a arte da guerra. E ele mostra que não tem necessidade de um número grande. Agora vamos ver a história até terminar, tá? Para os irmãos conhecerem a história. Às vezes os irmãos não conhecem a história. Aqui nós vamos conhecer um pouquinho da história. Vamos lá. Versículo 3. Joabe respondeu: que Ial multiplique por 100 o número do seu povo. Mestre, meu rei, acaso não são todos eles servos do meu mestre? Por que então meu mestre faz essa pesquisa? Porque ele quer ser causa de pecado para Israel? Mas a ordem do rei prevaleceu contra Joabe. É aquela questão. O rei falou e ponto. E Joabe, para que fazer a contagem do povo? Não são todos servos de Ial? Não são todos servos do meu mestre? O número do exército vai se multiplicar por 100, porque Ial é conosco. É isso que ele está querendo dizer. Mas Davi estava sendo induzido por Satã. Satã. Adversário. Aí fala assim, ó. Partiu Joabe e percorreu Israel, todo Israel, e depois voltou ao Xalã.
Joabe entregou a Davi o número total do povo. Todo o Israel contava 1.100.000 homens. 1.100.000 homens. Aptos para a guerra. E Alda, 470.000 aptos para a guerra. Tanto havia o que? Repugnado a Joabe a ordem do rei, que ele não tinha recenseado nem Levi e nem Benjamim. O que está querendo dizer? Ele falou assim, olha, eu não concordo com a atitude do rei, então vou recensear esses aqui. Mas ele não queria nem fazer esse recenseamento, e no entanto ele falou assim, deixa Levi e Benjamim de lado, que o número para mim não importa. Joabe já entendia isso, ok? Essa representação que é de quem? Quem que é essa representação aqui? Quem que poderia ser essa representação de Davi aqui? Não. Jamais. Jamais. É o antimachia? Não. Representação celestial. Abaddon. Por quê? Abaddon já era rei. Abaddon já era rei. Abaddon quis colocar um número no exército dele. Ele quis estipular um número. Induzido por Lúcifer. Por que a gente sabe que é Abaddon? Porque Micael não andava com Lúcifer. Quem andava com Lúcifer era Abaddon. Por isso que este Davi aqui, ele é induzido por Satã. Por que é induzido? Porque ele é uma das pedras que anda com Lúcifer. E qual é o nome da pedra que anda com Lúcifer? Irmã Edna. Essa pedra Abaddon. Qual que é o nome dessa pedra? Rubi. Que faz representação de quem? Qual o filho de Jacó? É. Não. Jacó. Pensa. Qual filho de Jacó faz representação com a pedra Rubi? Ah, sim. É o Rubem. Rubens, Rubi. Né? Então ele faz essa representação. Percebe a dimensão do estudo que Ial já nos entregou? Hoje a gente consegue discernir na palavra quem é quem, através de pouca leitura. Isso é o que? É o Espírito que conduz. Porque nós somos induzidos por Satã? Não. Nós somos induzidos por Micael. Porque a gente tem que entrar no contexto. Nós estamos falando de guerra. Ok? Nós estamos sendo induzidos por Micael. E não por Lúcifer. Não por Satã. O nosso adversário. Então que é a representação de Abaddon. Que queria recensear o exército de Israel. Tá? Aí fala assim, ó. Versículo 7. 1 Crônicas 21, 7. E Ial viu com desgosto esse fato e feriu Israel. Então Davi disse a Ial: pequei gravemente fazendo tal coisa, mas agora perdoa, eu te peço, esta falta a teu servo, pois cometi uma grande loucura. E Ial disse então a Gade. Aqui é vidente, mas a gente sabe que vidente a gente troca por quê? Porque qual que é a palavra que a gente troca aqui? Vidente. O intérprete. O intérprete de Davi. Vai dizer a Davi: assim fala Ial. Eu te proponho 3 coisas. Escolhe uma delas e eu te farei. Veio, pois, Gade até Davi e disse-lhe: assim fala Ial, escolhe ou 3 anos de fome ou uma derrota de 3 meses. Viu o link com os 3 anos de fome? Ou 3 meses diante dos teus adversários, atingindo-te a espada de teus adversários, ou ainda a espada de Ial e 3 dias de peste na terra, devastando o anjo, devastando na terra, devastando o anjo do mestre
todo o território de Israel. Pondera agora o que devo responder àquele que me envia. Fazendo link com quem? Fazendo link com o anjo enviado. Aí ele fala, Davi respondeu ao intérprete, estou numa grande aflição. Que eu caia nas mãos de Ial, pois imensa é sua benevolência, mas não caia nas mãos dos homens. Ial enviou, portanto, a peste sobre Israel, e pereceram 70.000 homens de Israel. Depois Ial enviou o anjo a Ial-Shalã, para exterminá-la. Mas no momento de exterminá-la, Ial viu e se arrependeu deste mal, e disse ao anjo, o exterminador, quem é esse anjo exterminador, irmã de Ene? Irmão André. Micael. Anjo do mestre. Micael. Aqui, tem lugar aqui, ó. Tem 2 lugares aqui, ó. Irmão Murilo e irmão Isalino. Eu estou ficando aqui para mim poder explicar. Tá bom. Aí fala assim, ó. Ial viu e se arrependeu deste mal, e disse ao anjo exterminador, basta, retira tua mão. O anjo de Ial achava-se então perto da eira de Ornã, o Jebuseu. Erguendo os olhos, Davi viu o anjo de Ial entre a terra e o céu. Entre a terra e o céu. O Ial do céu e o Ial da terra. O Ial do céu e o Ial da terra. Aí fala, entre os 2 mundos. Exatamente. Tendo na mão a espada desembainhada, fazendo link com Josué. Josué, quando viu aquele anjo, ele estava com uma espada desembainhada. E ele fala, tu és um dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele fala, não, eu não sou nem dos teus nem dos teus inimigos. Eu vim na responsabilidade, porque ele ainda não era, de comandante do exército de Israel. Entendeu? Então, a responsabilidade de Micael, percebe que sempre foi seguir a ordem de Ial. Aqui nessa condição a gente chama ele de anjo do mestre, Micael. Mas a gente sabe que aqui é Ialcha. Tá? Aqui é Ialcha. Mas quando está em batalha, Micael. Também chamado anjo do mestre. Na antiga aliança. Ele ok? se apresentou para Balaão, né? Que a burra falou. Ele estava com a espada desembainhada também. Muito bem, irmã Kátia. Não é a burra. E é a jumenta. Lembrando que ele estava com a espada desembainhada, fazendo link com aquele que sai da boca dele, a espada. Olha que interessante. Percebe que sai da boca dele a espada em Apocalipse 19? Por que não sai da mão? Irmão Ronaldo. Mas por que não sai da mão? Por que ele não usa a mão? É porque a mão não pode ser escura. Exatamente. E sabe qual mais outro detalhe que eu percebi nisso? Sabe qual? O fato de Micael estar dentro dele, aí sai da boca. Sim. Micael está dentro de Ial visível e sai da boca. Ele é a boca de Ial. Quem que é a boca de Ial? Micael. E a espada sai da boca. Viu? Ele é a espada, né? Ele é a espada de Ial. Viu? Por quê? Porque é aquele que tem espada desembainhada. Ele segue a ordem de Ial para agir, para eliminar quem Ial queira que seja eliminado. Né? Aí vou continuar onde nós paramos. Versículo 16. Erguendo os olhos, Davi viu o anjo de Ial entre a terra e o céu, tendo na mão a espada desembainhada voltada contra Ial-Shalã. Vestidos de panos de saco, Davi e os anciãos prostaram-se com o rosto em terra. E Davi disse a Ial: não fui eu quem mandou recensear o povo? Não fui eu quem pecou e cometeu o mal? Mas estes
o rebanho. O que fizeram? Ial, meu Ial, que tua mão pese sobre mim e sobre minha família, mas que teu povo escape à desgraça. Ok? Não vamos aprofundar nesses detalhes não, que eu quis só mostrar para os irmãos aquele que é Micael com a espada desembainhada. Tá bom? E aqui a gente vê, não é Davi, Micael, que recenseou o exército. Ok? Ele sempre segue a ordem. Mas tem um momento, eu vou fazer uma pergunta, tem um momento que ele determinou o número do exército. Mas é porque já foi determinado por Ial. Foi Ial que determinou. Ele simplesmente vai fazer uma coisa. O quê? Ial determinou o número do exército, em dado momento. Isso está depois da nova aliança. Que momento é esse? Quem pode falar? Você fala Davi? Eu falo nova aliança. Nova aliança? Que momento é esse que um exército já foi enumerado? Porque Ial não gostou de Davi aqui ter enumerado o exército. Agora os 300? Não. Apocalipse 7. Apocalipse 7. Isso. Viu um anjo, olha o anjo que estava aqui, ó, subindo do Oriente, entre o céu e a terra. Subindo do Oriente, entre o céu e a terra, com o selo de ao vivo. E ele disse o quê? Ele gritou em alta voz dizendo o quê, irmã Delminha? O que o anjo gritou falando? Ele tem um selo de ao vivo. O que ele gritou falando? Não lembra? Irmã Iraci. Não danifica a terra? Isto. Não danifica a terra, não danifica o mar, as árvores, até que nós tenhamos selados o servo do nosso Ial. A Johanna viu. E viu o número dos que foram selados. 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Aqui, ó. Viu que ele feriu o exército de Israel? Só que aquele que feriu, ele também cura a ferida. O exército que feriu um dia, agora ele cura a ferida. E é dito, médico, cura-te a ti mesmo. Porque ele faz parte do exército. Entendeu? Ele faz parte do exército. Então ele está agora fazendo o quê? Uma vez ele veio para ferir o exército de Ial, mas agora ele vem para selar o exército de Ial. Mas ele não determinou o número. Quem determinou o número foi Ial. E Ial escreveu, o papai explicou na quarta-feira, que Ial escreveu o nome desse exército aonde? Irmã Edna Caetano. Perdão, Edna de Londrina. Onde ele escreveu o nome? Onde que ele escreveu o nome do exército? Peraí, eu vou passar para não tomar muito tempo. Tá bom. Irmã Liramar. Deixa eu ver. Pensando O exército, o exército foi enumerado por Ial. É a nova aliança. E ele determina a condição do número do exército, mas esse exército tem que ser selado. Mas o nome deles já foram o quê? Eu já falei, né? Esses já foram, já disse tudo, né? Eles foram escritos no livro da vida do Cordeiro imolado desde a fundação do mundo. Predestinado. Papai falou que o exército, o livro ali tem o nome e o número do exército ali. Você facilitou para minha colega. Hoje de ação. Compreendeu então? A gente ruminou esse pedacinho aqui agora. Tá? Mas isso também a gente sabe só porque o Espírito nos faz lembrar. Nos faz lembrar. Se você perguntar a qualquer pessoa. Não tem como não. Não tem ideia. Ó, pergunta 2. Irmã Kátia, explique o que é o tempo de 1260 dias para Filadélfia e o que devemos fazer nesse tempo. 1260 dias. Explique o que é o tempo de 1260 dias para Filadélfia e o que devemos fazer nesse tempo.
1260 dias é o tempo estabelecido por Ial para a Filadélfia. Isso. Né? E o que nós iremos fazer nesse período é crescer em graça e conhecimento. Exatamente. Parabéns. Exatamente. Mas tem um detalhe a mais. Como que um povo pode crescer diante de Ial e dos homens? Eles têm que se alimentar de quê? Da palavra do maná. Que é o maná. Porque esses 1260 dias, eles estão aonde? Eles estão no deserto. Eles estão no deserto. Então, quando a gente pega Shaul Paulo, vamos abrir lá, 2 Timóteo, porque é um exército que está no deserto. 2 Timóteo, capítulo 2. Segundo Timóteo, capítulo 2. Página 2076. Porque é um tempo de que, nesse período, nós estamos o quê? Renunciando, nos preparando, nos alimentando. Perguntas básicas, né? Sendo acrisolados. Totalmente. 2 Timóteo, capítulo 2. 2076. Encontraram, irmãos? Sim. Sim. Estou vendo folheado de Bíblia ainda. Encontraram? Gratidão. Diz assim, ó. Versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Yahshua Mashiach. Quem que está falando na boca de Shaul Paulo? Irmã Maria. É o Espírito. Lembrando, é Micael. Mas é o Espírito de Ial que está em Micael dentro de Shaul Paulo. Tá bom? Lembre-se disso. Micael não é o Espírito. Micael é uma condição da alma, da sua identidade. Essa identidade tem a essência de Ial visível ou invisível. Irmã Marinalva. De Ial invisível. Então, o espírito que tem a essência de Ial invisível, que é a expressão exata do ser de Ial, espírito, agindo na vida de Shaul Paulo. Porque foi dado para ele a condição de ser espírito que dá vida. Aí ele fala assim, ó, fortifica, aí por isso que ele fala, tu, pois, meu filho. É uma mensagem para os tempos de antes, mas também para os tempos de agora. Na graça que está em Yahshua Mashiach. O que de mim ouvistes na presença de muitas testemunhas. Viu? Na presença de muitas testemunhas. Confiam a homens, o quê? Fiéis. Quem são esses homens fiéis? Fiéis e verdadeiros. Quem? 144. Os 144 mil. Então eu estou falando, essas palavras aqui, você vai confiar a homens fiéis. Não vai confiar a qualquer Zé Mané aí fora, não. Você vai confiar a homens fiéis. Porque se você pegar qualquer um, eles não querem saber de fidelidade. Eles querem seguir o seu próprio conselho, sua própria sabedoria. Nós, pelo contrário, seguimos a palavra e a voz de Yahweh. Então, que seja idôneos para ensiná-los a outros. Aí ele fala, assume a tua parte de sofrimento como um bom soldado de Yahshua Mashiach. Por que o soldado não é de Micael? Agora eu quero saber se os irmãos vão saber me explicar. Porque a gente sabe que quem está em guerra é Micael. Mas por que soldado, aqui não fala aqui, assume a tua parte de Micael, e sim de Yahshua Mashiach? Irmão Murilo. Pai de Yahshua, irmão. Armando Exército, aí já estava falando do Exército e o Armando Exército chegou. Perguntei, irmão Murilo. Irmão Murilo. Hã? Não lembra? Vocês têm que sentar aqui na frente, aqui, ó, pra vocês prestar atenção. Eu gosto de ver seu sorriso entendendo. Então, irmão André.
Faz a pergunta de novo, por favor. Por que que aqui está falando? Ó, assume a tua parte de sofrimento como bom soldado de Yahshua Mashiach. Por que que não está falando de Micael e sim de Yahshua Mashiach? Porque Yahshua Mashiach é arrependimento? Não. É. Irmã Ronaldo. Eu acredito que é porque se trata de Yahshua, aquele que recebe o nome de Yahweh, aí se torna Yahweh dos exércitos, entendeu? Isso. É o líder maior do Viu? exército de Yahweh. Porque ele é chamado também de Yahweh dos exércitos. Abriu os portais celestiais, que entrará o Rei da Glória. Ele já era rei? Confirmado? Não. Mas já era rei? Confirmado? Não. Ali, naquele momento ele pode se dizer que ali foi o ungir dele, né? A unção dele. A unção dele. A unção dele. Aí, abriu os portais celestiais, que entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? E ao forte e valente, valente das guerras, está apontando para aquele que entra em batalha. Ok? Por isso que está falando nesta condição dele ser um exército, de ser um comandante. Porque antes ele estava na responsabilidade, agora ele está como comandante. Por isso que fala, assume a tua parte como bom soldado de Yahshua Mashiach. Ninguém engajando-se no exército se deixa envolver pelas questões da vida civil. Se quer dar satisfação, quem? Aquele que o arregimentou. E ao forte ou valente. Percebe? das guerras. Então, quando a gente pega essa parte, a gente vai abrir aqui, ó. Vamos abrir aqui em Isaías. Isaías, deixei marcado. Yahshua 33. 33. Página 1303. Se os irmãos quiserem fazer comentário, pode fazer. Se quiser tirar, fazer pergunta, pode fazer. Tá? Isaías 33. 1303. Irmão Vitor, Oi. ele aqui é bom soldado de Yahshua Mashiach, na condição já aqui de algo visível, né? Uhum. Aqui, mas e aqui quando ele fala assim, se quer dar satisfação àquele que arregimentou? Esse que arregimentou foi ele na condição de algo visível? Ou é Micael? Quem arregimenta é a representação de Gideão. E quem prova é Ial. É quem prova. É Ial. Tá, mas quem arregimentou na condição de Gideão? Micael. Micael. É. Uhum. Porque a gente fala nos tempos de hoje, né? Uhum. Mas tem que assumir a parte como um bom soldado de Yahshua Mashiach, que é Ial dos exércitos. Uhum. Porque aquele que arregimentou, a gente tem que prestar conta para eles. Certo. Para ele. Pra ele. Para ele. Entendeu? Depois a gente vai entrar aqui, irmãos, em Isaías. E ele para o superior dele, que no caso é Ial visível, que é ele mesmo. Exatamente. Na condição. Na condição, isso. Depois a gente vai entrar aqui em Isaías 33. Que a gente tem que ficar em 2 Timóteo. Vamos voltar lá em 2 Timóteo. Página 2076. 2 Timóteo 2, 2076. 2, versículo 4. Aí, ó. Ninguém engajando-se no exército se deixa envolver pelas questões da vida civil. Se quer dar satisfação àquele que o arregimentou. Do mesmo modo, o atleta... era aqui. Lá em Isaías. Do mesmo modo, o atleta não recebe a coroa, se não lutou segundo as regras. Ou seja, qual condição que nós estamos aqui hoje, nesses 1260 dias? Para cumprir as regras. Agora eu pergunto, irmã Marlene, lá em cima tinha regras? Sim. E por que Não pegou. Hã? Não pegou. E por que aqueles rebeldes não quiseram mais cumprir as regras depois que papai
Ial visível voltou para a luz inacessível? Porque eles não queriam ela passasse a dizer assim, nós não queremos que você reine sobre nós. Isto, muito bem. Nós não queremos que você reine sobre nós e por isso nós não vamos dar satisfação a esse que se diz ser comandante. Ok? Então, eles não quiseram seguir regras. Então, o que foi determinado? Que agora a nova condição celestial terá regras. E quem descumpri-las serão desconsiderados. Ok? Então tá. E assim seja mesmo. Assim seja mesmo. Presença e trucidade. É. Quem que é esses, irmã? Os querubins que infiel não É, exatamente. Vamos lá. 3. Em Provérbios 3:3, abre aí. Vamos abrir. Provérbios 3. Página 1024. 3:3 diz o quê? O amor e a fidelidade não te abandonam. Ata-os ao pescoço e escreve-os na tábua do coração. Então vamos lá. O amor e a fidelidade não te abandonem. Ata-os ao pescoço e inscreva-os na tábua do coração. Ok? São quantas pessoas aqui, irmão Robson Magela? São 2 pessoas. E quem é o amor? Aí, hoje nós falamos Ial, né? Ial é visível, né? O amor. Quem é mas eu vou melhorar a pergunta. Quem é a expressão do amor? A expressão do amor é Ial Shamikai. Isso. Muito bem. Agora, por que ela é a expressão do amor? Vamos ver? Abre em Hebreus 1. A gente tem as respostas, a gente ruminou isso lá, mas você percebe que o desafio de um mês atrás é como se voltasse na administração de hoje. Ó, nas ministrações de hoje. Hebreus 1. Página 2085. Muitas vezes, de modo diversos, falou Ial outrora aos pais pelos profetas. Agora, nesses dias, acharam, irmãos? Sim. Hebreus 1. Leu o título, por favor, irmão. A grandeza do filho de Ial encarnado. Exatamente. É exatamente. A grandeza do filho de Ial encarnado. Ele está falando de Yalcha que veio no tempo de Lucas? Não. Ele está falando de quem? De Micael. Yalcha e Micael. Tá? Que a gente sabe, é a mesma pessoa. Muitas vezes, de modo diversos, falou Ial outrora aos pais pelos profetas. Agora, nesses dias, que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Herdeiro de quê? De todas as coisas. Agora marca aí, todas as coisas. Marca aí, todas as coisas. Marcou? Deixa aí marcada essa passagem, só para a gente fazer um link para compreender mais detalhes. Colossenses 1. Hebreus 1 e Colossenses 1. Ele fala. Apocalipse 1:15. Vocês marcaram lá? Herdeiro de todas as coisas? Colossenses 1:15. Ele é a imagem do Ial invisível. 2054. Quem é este aqui? Ele é a imagem. Quem que é a imagem do Ial invisível? Irmão Isalino. Quem que é a imagem do Ial invisível? Micael. Não. Yalcha Micael. Não.
A imagem do Ial invisível. Ial visível. Ial visível. Exatamente. E quem que é a semelhança? A semelhança Yahshua Micael. Aquele que é também chamado de Micael, semelhante a Ial. Paz de Yahshua, amada irmã. Paz de Yahshua. Irmã Josi, seja bem-vinda ao nosso meio. Paz de Yahshua. Depois nós vamos te dar um abraço, viu? Não do papai Yahshua. Já pode ir chegando, já tomando arma no exército. Aqui é assim. Primeiro come para se refazer, depois se banqueteia. Então já chega aí abrindo a Bíblia em Colossenses 1,15. Aí depois nós vamos dar um abraço na irmã, receber ela calorosamente, né? Mas prioridade é Ial. Sempre. Mas estamos muito felizes, viu, irmã? Cada vez que chega um irmãozinho, a nossa alegria vai aumentando. Qual que é essa representação? Qual que é a representação dos irmãozinhos chegando aqui em Belo Horizonte? Alinhamento do exército. Mas tem mais. Qual que é a representação? Quando os discípulos quando Yahshua falava, os discípulos vinham de várias cidades e ouviam as palavras. Mas não essa é o link. Eu quero a representação. Irmão Ronaldo. A representação de cada quando ele realiza. Exatamente. Mas isso não é uma representação. Essa é uma condição. Isso é o que está acontecendo. Eu quero saber uma representação. 1 Crônicas 12. Aquela passagem que fala que o pessoal ia de várias cidades. Já falou, não é. Eu quero outra passagem. Eu quero uma representação. O ano jubilar, retorno. O ano jubilar, retorno. Boa. Mais outra. Irmão Robson. Juntando os feixes. Hã? Juntando os feixes. O exército. Fala bem alto para eles ouvirem. Juntando os feixes. É uma representação de uma plantação. Ele está pegando os feixes e ajuntando os feixes. Só que como o feixe é vivo, ele se levanta e fica de pé, e os outros não ficam, os feixes têm vida. Então ele não vai lá colher eles, porque eles já foram colhidos. Eles vêm até o agricultor, aquele que trabalha a terra. Ele vem até ele, porque ele fala: vinde, vinde a água. Ele tá. Esse vinde é o que, irmã Delminha? Esse vinde é para. É uma palavra só. Esse vinde é o que? É uma convocação. Irmã Delminha. É uma convocação. Por isso que é o exército, né? Por isso que é um exército. Por isso que eu estou falando, aquele que arregimentou. Micael arregimenta. Prepara, cuida. E diante daquele que é Ial dos exércitos, ele, o que? Sofre com seus irmãos. Toma o sofrimento como um bom soldado de Yahshua Mashiach, porque aquele que quer prestar conta à sua vida civil, aquele que quer se olhar para a vida civil, tem que prestar conta não para a sua vida civil, e sim para aquele que o arregimentou. Quem é esse que arregimentou? Esse que arregimentou é o filho varão. Por isso que ele fala: desperta, Sião, desperta. Ele foi despertado, agora ele está despertando. E o que é esse despertar, irmã Diene? Se levantar. E quando se levanta, ele faz o quê? Ele levantou, aí chamou Sião, aí vão se levantando. Aí quando se levanta, o que ele faz? Esse que está convocando. Pode abrir, pode abrir. O que é? Ele convocou. Está despertando. E quando ele faz isso, o que acontece?
Ele funde o Espírito. Ele funde o Espírito. Por isso que o papai falou na quarta-feira, irmãos. O Espírito que cada um de vocês tem compartilhado. Conforme ele chama, ele convoca. Ele convoca. Convoca quem? O exército. E o que ele, quando ele convoca o exército, o que ele faz, José Armando? Ele arma o exército. Agora você entendeu, né? O que ele faz? Ele arma o exército. O exército do Espírito Santo. Né? Tremendo, né, irmãos? Gratidão, papai. Mas volta aqui em Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Ial invisível, o primogênito de toda criatura, porque nele foram criadas todas as coisas. Nele quem? Irmã Delminha. Nele quem foi criado todas as coisas? Isso. Nele foram criadas todas as coisas. Agora marca aí todas as coisas. Nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, tronos, soberanias, principados, autoridades, tudo foi criado por ele e para ele. Tudo foi criado por ele e para ele. Então o que é todas as coisas aqui nessa passagem? Céu, terra, as coisas visíveis, as invisíveis, os tronos, as soberanias, os principados, as autoridades, tudo foi criado por ele e para ele. E quando a gente volta lá em Hebreus 1:1, diz: muitas vezes e de modos diversos falou Yahweh outrora aos pais pelos profetas. Agora, nesses dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Quais coisas? As coisas que Yahweh visível criou. Tronos, soberanias, o céu, a terra, principados, autoridades, tudo foi criado por ele e para ele. Por ele quem? Para Yahweh visível. E para ele quem? Para Yahweh visível. Agora ele fala, este filho, por quem agora Yahweh está falando, ele se torna herdeiro de todas as coisas. Quais coisas? Daquilo que Paulo explicou em Colossenses. Tronos, soberanias, principados, porque agora tudo vai estar debaixo do domínio daquele que se chamará Yahweh. Yahweh visível. Ok? Por isso que feliz a nação, ou feliz o país, cujo rei é filho de nobres. Feliz o Brasil, que tem neste meio hoje um rei que é filho de nobre, um homem de nobre origem. Mas eles sabem quem é esse rei? Não. Eles estão esperando esse rei chegar ainda? Não. Eu acho que Estão. Eles estão esperando, eles estão querendo que chegue lá o Messias e falar que o Messias vai chegar em 2023. Né? Falando de Oxalá, não estou falando de Jesus, não. Jesus é uma fraude. Jesus dele já veio, já morreu na cruz. Falando dele não, estou falando lá dos Ialdins, lá de Israel mesmo, lá de Jerusalém. Lá eles estão esperando quem? O Messias. Percebe? Qual Messias, irmão Ronaldo? Que eles estão esperando? É Yahweh. Hã? Yahshua Mashiach. E é ele que vai vir? Hã? É ele. É ele que vai vir? Lá em Israel lá? Quem que vai ir lá em Israel? Lá vai O falso Yahshua. O Emanuel. O Emanuel. Disfarçado. Papai já está aqui, né? Correto? Papai já está aqui, é óbvio. E nós subiremos com ele. Tratando. Já está no mundo. Está E nos nós, tratando as nossas feridas. e nós voltaremos. E de lá nunca mais sairemos. Em nome do Papai. Agora, irmão,
Rodrigo, quem é a expressão da fidelidade? A expressão da fidelidade? Micael. Uhum. Agora, me explica, por quê? Fiel, né? Fiel, verdadeiro. E como é que ele se tornou fiel? O que ele demonstrou para ser fiel? Me fala uma passagem que explica isso. Me fala uma passagem, um personagem que foi fiel. Isto, muito bem. Fiel ao seu pai. Por quê? Ele amava mais José do que os seus irmãos. Por quê? Porque ele era fiel. José era o filho mais velho, irmão Rodrigo, ou era o filho mais novo? Era o mais novo. Era o mais novo. Então, no início, ele amava mais quem? Quem que ele amava mais antes de José? Qual que é o nome dele na representação celestial? Na condição celestial? Na condição celestial? Abadom? Abadom. Ele amava mais Abadom. Não era isso? Qual a representação? De Jacó, que é o pai. Não. Jacó, que é o filho, perdão. Com Esaú, seu irmão. Esaú. Jacó amava. Isaac amava mais Jacó, mais Esaú do que Jacó. Mais Esaú do que Jacó. E Esaú qual que era a profissão de Esaú? Irmã Julie. Esaú era caçador. Ele era caçador. E qual que era a profissão de Micael e Yalcha Micael? Qual que é a profissão dele celestial? Profissão, não é? Exercício sacerdotal. Ele cuida das ovelhas? Ele é um pastor de ovelhas. Ele não caça. Ele cuida. Ele não mata. Ele dá vida. E Abadom se torna caçador porque anda com Lúcifer, que induziu ele a fazer o número do exército para ir caçar. Só que não era essa a intenção. Eles gostavam de caçar no Jardim do Éden. Não. Não. Gostavam de ficar brincando com as criaturinhas, judiando. Não. Acabou isso. Micael não aceitava. Tanto é que Yalcha e Micael, quando chegava o lobo, o que ele fazia? Matava. Na condição de Davi, chegava o urso, ele enfrentava o urso. Chegava o leão, ele enfrentava o leão. Qual que é a representação do urso e do leão? O antimachia e o antimachia e o falso profeta. O falso profeta é aquele que cuida das ovelhas, né? Ele cuida direitinho, não é? Não, o que ele faz? Ele se alimenta das ovelhas, consome elas, come seus ossos e vira para ela e fala assim: foi a besta fera que matou. Foi eu não. Foi Lúcifer que matou, foi eu não. Não, foi eu não, foi Lúcifer. A besta fera lá que matou. Eu não matei ninguém não. Não, pai, foi eu não, foi Lúcifer. Taca a culpa nele, igual a Eva e Adão, gosta de tacar desculpa. Aí Adão olhou para Eva olhou para a serpente olhou para trás e falou assim: e agora? É Lúcifer, né? Então é Lúcifer. Porque a serpente é Emanuel. Entendeu? Hoje a gente entende, irmãos. Hoje a gente pode dar risada nessas coisas e a gente entender que as condições celestiais é uma repetição do que nós estamos aprendendo hoje. Honra teu pai e tua mãe. Ele não honrou o pai, então ele não vai ter... Então você percebe que quando você vê a história dos irmãos de José, irmão Rodrigo, você vê a história dos irmãos de José, é uma semelhança das regiões celestiais. Um quer matar e o outro quer dar vida. Um se preocupa com a primogenitura e o outro, nem aí.
E aquele que honra, ele Como é que é, irmão Rodrigo? Que fala que não há nada novo debaixo do sol. Nada novo. Isso está onde? Eclesiastes 1:9. 1:9. Não existe nada novo debaixo do sol. Gratidão? Gratidão. Então tá. Então vamos aqui. Pergunta 4. Irmão Ed Alcha. Só que esse outro aqui, ó. Edgar. Ó. Teme a Ial e evita o mal, e será saúde do seu corpo e refrigério para os teus ossos. Essa passagem está apontando para qual profeta? Ó, teme a Ial e evita o mal, e será saúde para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. O link aí é ossos. Já dei a dica. Essa passagem está apontando para qual profeta? Vamos abrir? Vamos abrir? É 1 Reis, capítulo 13. 1 Reis não, segundo. Segundo livro. 13, versículo 21. Vamos pegar o 20. Vamos pegar o 20. Segundo Reis 13:20. Diz assim: Eliseu e Alcha morreu e foi sepultado. Bandos de moabitas faziam incursões na terra todo ano. Aconteceu que, enquanto alguns homens estavam sepultando um morto, avistaram um desses bandos. Jogaram o corpo dentro do túmulo de quem? Eliseu e Alcha. E partiram. O corpo tocou nos ossos de Eliseu e Alcha, recobrou vida e pôs de pé. Ali eles já tinham fugido, né? Os moabitas que devem ter visto essa situação. E pôs de pé. Por quê? Porque a condição daqui, ó, teme a Ial e evita o mal, e será saúde do seu corpo, refrigério para os teus ossos. Aí fala, quem que representa, qual profeta representa nessa passagem? Eliseu e Alcha. Por quê? Porque mesmo morto, ele dá vida. E essa representação nos dias de hoje é quem? O anjo da vida. Mesmo morto, ele dava vida. Agora, em que momento, irmão Murilo, em que momento que o anjo da vida, ou melhor, Micael, ele estava morto? Quando ele estava debaixo da mulher. Isto. Estava debaixo do jugo das denominações. Vamos falar assim. Porque não pode, senão pensa que a mulher é Filadélfia. Debaixo das denominações. Então, mesmo lá, ele inspirava vida. Mesmo lá, inspirava vida. Ok? Então, quando o morto toca os ossos dele, ele revive. E qual que é a representação do morto que foi colocado no sepulcro de Micael? Ou seja, de Alcha Micael. Hã? Não. Alguém tocou o corpo morto e reviveu. Quem? Hã? Esse que estava morto e vai reviver. Mas vai reviver agora? Não. Não, vai reviver depois, porque vai ter que tocar em quem? Em Micael, o anjo da vida. Entendeu?
É a condição de que quando o exército encontra também com Micael e Yalcha e Micael, ele passa a ter vida. Quem é o exército de Ezequiel 37? Os 300. A representação dos 300. Que eles foram mortos aonde? Lá em cima. Aí eu pergunto, mas foram os 300 então? São os 300 seres celestiais que vão subir? São quantos? São 100. São 100. 200 Agora, eu estou falando no dízimo dos dízimos. São 100. Então, o morto que estava em Sardes, podemos afirmar que é quem? É os poucos que andam com ele. Ao tocar nos ossos de Yalcha, Eliseu, eles revivem. Porque os seres celestiais, eles estão como ossos. E fala assim, sopra sobre eles. Soprar o quê? O Espírito. E quem que soprou lá em Gênesis, em Adão? Irmão, é de Cleiton. É de Yalcha. Quem soprou? Quem soprou? É, lá em Adão, que estava morto. Foi Yalcha Micael. Isso. Ele soprou. Ele é o Espírito que dá a vida. Exato. Ele soprou. Então, quem que sopra no exército celestial para reviver? É pra mim ainda? É para você, eu tô olhando para você. Micael. Não. Porque ele está na condição... Yalcha. A gente mantém Yalcha. Porque o Espírito é Yalcha. Entendi. Ele sopra a vida. Entendeu? Uhum. E ele soprou a vida primeiro em quem? Ele soprou a vida primeiro em quem? Irmão, é de Cleiton. Ainda sou eu. Ainda é você. Ele soprou a vida primeiro em quem? Primeiro foi no pai dele. Não. Ele soprou a vida. Soprou a vida em Micael. Desperta, Samial. Desperta, filho varão. Desperta. Desperta, ó tu que dormes. Desperta. Por isso que a criança cresce diante de Yal e dos homens. De qual Yal que ele está crescendo? Diante de quem? De Yalcha. Que está no lugar de Yal. Porque Yal mesmo está na luz inacessível. Ele está crescendo diante de Yal e dos homens. Qual Yal? Yalcha. Soprou nele primeiro. A partir de então, ele fala para Eliseu, Micael, na representação. Vê esses ossos aí, é o seu exército. Sopra sobre eles. Primeiro ele fala assim, Micael, pode esses ossos aí, que é o seu exército, reviver? Ah, mestre, tu sabes. Quem que é o mestre? O Espírito. Ah, mestre, tu sabes. Ah, então sopra. Ele mesmo, ensinando ele mesmo a soprar vida, porque ele tem o Espírito de Yalcha nele. E ele sopra. Primeiro ele revive, depois ele sopra para o exército reviver. Os 300. Não, os 100. Os 100. Agora a gente entende, os 100 celestiais. E os 200? Não, irmão, gratidão, você adivinhou. E os 200 restante, irmão José Armando, como que foi feito com eles? Irmão Elder. E os 200 é como? Os 200 não são seres celestiais. Não foi compartilhado com o Espírito. Não foi? Ah, foi, mas não é o compartilhado que eu estou falando. Qual que é a condição deles reviver? Por quê? Eles estavam o quê? Aonde? Em Sardes. Estava morto aonde? Em Sardes. Aí fala para ele o quê? Alguns poucos de Sardes vão andar comigo. É aquele homem lá que estava morto e eles estavam sepultando morto. Tem fama de estar vivo, mas está morto. Aí ele pegou aquele corpo, que é a representação desses 200, e tacou na sepultura de
Micael e Alcha, para eles reviverem. E é a representação deles soprar em Adão o espírito de vida. Porque a alma vivente eles já têm. São filhos de Adão. Então sopra a vida neles. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. Eu estou passando para os irmãos todo o nosso crescimento que o papai tem nos ensinado aqui gradativamente. 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 Gratidão, papai. Gratidão, papai. Aí, pergunta assim. Espírito de sabedoria. Ó, espírito de sabedoria, Aashi, e sabedoria de Alcha são duas pessoas diferentes. Explique quem são eles. Irmã Edna. Então, primeiro é Rayal, né? Rayal é Aashi. O segundo é Ial, que hoje nós conhecemos como Ial visível. Ial visível. Mas aí você entende. Quem que é o espírito? Quem que é a sabedoria de Yalcha? A de Yalcha? É. Micael. Quem que é a sabedoria de Yalcha, que é Ial visível? Então... Melhorei a pergunta, porque essa pergunta, ela estava lá atrás, e nós não tínhamos ainda entendimento. Então, quem que é a sabedoria de Ial visível? É Yalcha Micael. Yalcha Micael, exatamente. Agora eu pergunto para irmã... A irmã Leia. Irmã Leia, em qual condição, em qual momento e condição que Micael terá que estar para herdar sua herança? Ou seja, a plenitude do espírito de alma. Qual momento? Quando que Micael vai herdar a herança da plenitude do espírito de alma? Quando se completar o mundo? Não. Não. Irmão Lucas. Quando ele... logo depois quando ele é expulsado Lúcifer do templo? Quando ele expulsa Lúcifer do templo, ele já está na condição de ter a plenitude de Ial? Não. Hã? O que vocês pensam? Irmão Ronaldo? Sim, irmão. Sim. Por quê? Ele tem que subir em qual condição? Só na condição de Micael, mas porém quando o filho varão nasce ali, já tem a condição de ser espiritual. E a condição de quê? É a condição do candelabro. O candelabro sobe para o templo. Entendeu? Ele sobe para o templo. Ele já sobe numa condição plena do espírito. Entendeu? Porque ele é Yalcha. Então, quando o corpo dele ficar glorificado, ele já sobe como Yalcha. Mas ele em guerra é quem? Micael. Então, Micael e seus anjos guerrearam contra o dragão e seus anjos. Isso é aquela condição de tirar o candelabro debaixo da cama? Erguer o candelabro? Isso, irmã. Isso, exatamente. Porque você não coloca um candelabro debaixo da cama. Você coloca ele no alto para iluminar toda a casa. Irmão, e ali Isaías 11 deixa bem claro ali, que quando o menino nasceu, ele repousará os 7 espíritos de alma. Os 7 espíritos de alma. Exatamente. Repousará sobre o ramo e sobre o rebento. Tanto no terreno como no celestial. Repousará os 7 espíritos de alma. Correto? Ó, irmão Euder gosta dessa passagem. Lança o teu pão sobre a água, porque após muitos dias encontrarás. Sendo assim, irmão, responda. A quantos dias está se referindo essa passagem? Quantos dias? 1260. Tá. Por quê? Porque é o tempo que Filadélfia está na terra, está lançando. E que pão é esse? Que pão é esse? Sabe qual pão é esse?
lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias encontrará. Depois de 1260 dias vai encontrar. Vai encontrar quem? Vai encontrar quem? Vai encontrar o pão. E quem é o pão? Vamos abrir aqui em Lucas. 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 Aqui, ó. Lucas 22, versículo 19. Mensagem 1828. 1828. Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias encontrará. Reparte com e também com o oitavo. Tá. Lucas 22, 19. E tomou um pão. Lança o teu pão sobre as águas. Quem é o anjo das águas? Micael. Tomou o pão e lançou em Micael. E tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles, dizendo: isto é o meu corpo. Então, qual é o pão que está sendo lançado nas águas? O corpo e alcha. O corpo de alcha. É isso que nós fazemos aqui. Partimos o pão. O partir do pão é o lançar sobre as águas. Quais águas? Micael, o anjo das águas. A representação sabe de quem? Sabe de quem que é essa representação? De Marcha, quando nasceu. De Marcha. Marcha, quando nasceu, um bebezinho lançado sobre a água. E depois que encontrou ele. Viu? Por isso que ele fala: este pão é o meu corpo. É o corpo de Alcha. Qual Yalcha? Ial invisível, Ial visível, não fala. Ou o filho de Ial visível, irmã Josi. Já chegou respondendo. Visível. Não. De quem é esse corpo? De Ial invisível, de Ial visível ou do seu filho, o filho de Ial? Esse corpo é de Ialcha, filho de Ial visível. Tá? Então lança o teu pão sobre a água. É Micael levando o corpo para ser encontrado por alguém. E depois de muitos dias encontrará. Quantos dias? 1260 dias. Por que vai encontrar ele depois de muitos dias? Irmão Vitor. Não sabe. Irmã Márcia. Quando vai acontecer a ascensão, Isso. aí o povo vai acordar. Não. Nossa, eu pensei que você ia e parou no meio do caminho. Quando acontecer a ascensão, foi o primeiro passo. Agora, irmã Dani. Depois de muitos dias encontrar. Quem que é o pão? Nós falamos que agora. Yalcha. Quando acontecer a ascensão, quem que nós vamos encontrar lá em cima? Yalcha. Quem que nós vamos encontrar lá em cima? Yalcha. Porque ele vai voltar para a condição de espírito. Qual que é a condição do espírito? Yalcha lança o pão. Quem é o pão? Ele mesmo falou: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em minha memória. Pega o pão e lança nas águas. Micael que leva a palavra de Ial, é boca de Ial. E quando a gente subir, que completou os 1260 dias, os 7 e também o 8º vai receber esse pão partilhado. E chegando lá, vamos encontrar, e nós veremos, irmã Liriamar, como? Face a face. E veremos ele face a face. O pão que foi dado por nós. Entendeu? Sim.
é que o nosso entendimento está ampliando diante de algo? Papai nos ensinando? Como que a gente está nos alegrando, regozijando? Quem está ruminando, se dedicando, se empenhando, meus irmãos? Eu falo para os irmãos, eu não paro de pensar nas coisas de algo. Eu fico pensando, pensando que o papai falou, eu ouço o áudio dos irmãos. Isso, meus irmãos, tem que ser o nosso maior motivo. A gente tem que ter nossa vida secular, mas aquele que se preocupa com a vida civil, ele não quer dar satisfação que regimentou, não. Muito pelo contrário, quer dar satisfação ao governo. Tem que pagar a conta, tem que pagar imposto, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. A gente não pensa somente nessas coisas, a gente pensa também em quem? No reino. Principalmente. Porque a palavra fala que buscai primeiro o reino de Al e as demais coisas serão acrescentadas. Isso está em Mateus? Não. Está. Mas também está em Lucas. Né? Mas também está em Lucas. Tá bom? Gratidão, meus irmãos. Nós vamos fazer a última pergunta aqui então, para a gente finalizar. Ó. Papai Alcha, Micael, no caminho de Emaús, entrou para dentro da casa com os 2 discípulos. Essa aqui eu vou perguntar para a irmã Josi. Papai Alcha, Micael, no caminho de Emaús, entrou para dentro da casa com os 2 discípulos. E partiu o pão, abençoou e entregou a eles, desaparecendo diante dos seus olhos. Explique, por que ele não levantou o cálice? No caminho de Emaús, sim, aquele que apareceu para eles, ele era quem? Micael. Não. Isso. Ok? Apareceu para ele. E naquele momento ali, ele encontrou com os 2 discípulos. Eles não reconheceram ele. No momento do partir do pão, eles lembraram e ele desapareceu. Mas por que ele não levantou o cálice? Porque ele vai levantar agora? Isto, porque não era tempo de se levantar o cálice da salvação. O tempo de agora, que é nos últimos dias, 1260 dias, que o cálice tem que ser levantado. Ok? Por isso que a gente fala, levantar-se-á Micael, linkando com o Salmo 116. Levantaremos o cálice da nossa salvação. Aquele que salva, o libertador, Gideão. Representação de Gideão, libertador. Vai libertar quantos? 144 mil? Não. Toda a terra. Isto. Toda a terra. Através de quem? E Al vai libertar toda a terra através de quem? De Micael e Alcha. E os 300. E os 300, que são os dízimos dos dízimos. Eles vão trabalhar nessa terra. Assim seja? Assim seja. Então, mais um ruminar nosso. Os irmãos têm ali o ruminar. A gente está pensando em fazer algumas modificações. O irmão Shaul deu uma ideia. Que a gente está percebendo que muitos poucos irmãos. O irmão fez o irmão desafio. Ruminar não, desafio. O irmão Ed Clayton, ele fez uma estatística que a gente faz geralmente lá no grupo de organização. Irmão, fala para eles, quantos por cento estão participando do desafio? 10%. De quantas pessoas? 177. 177 pessoas. 17 pessoas, aproximadamente, estão fazendo os desafios. 17 pessoas? Tem uns que atingem até 19. Tem vezes que atinge 19. Essa é a média. Então, olha só para você ver, de 177 pessoas no grupo, 17 pessoas, eu assustei na hora que o irmão de Cristo colocou, falei assim, nossa, desafio. Então, a gente está com uma ideia, está orando aí, Al. A gente está orando aí, Al. Hã? Você está sentindo falta dos desafios? É. Irmã Léa? Eu tô. Sentindo falta dos desafios? De responder, eu tô sentindo falta de responder o desafio. Desde quarta-feira. Mas é porque tinha o de sábado ainda que não foi respondido. Um monte de gente não tinha respondido de sábado. O gabarito de sábado a gente teve que postar hoje. Mas tem desafio no grupo. Um atrás do outro. Tem que ser bastante.
Marcar X, né? É questão aberta, não, é fechada mesmo. Eu faço, sabe? Só que eu não gravo aula. Hã? Eu faço, sabe? Só que eu não gravo aula. Pode ser que alguém esteja fazendo. Presta atenção, irmãos. Crescia diante, e ao contrário, questão aberta, não é fechada. Aqui, a criança cresce diante de algo e dos homens. Entendeu? Aí nós vamos finalizar aqui, aí os irmãos vão dar um repouso rapidinho, só pra gente dar início à administração, tá? Vamos, papai Alves. Hoje nós demoramos um pouquinho mais a iniciar a administração, porque os irmãos trabalhando lá na obra lá, eles ficaram meio atarefados, tá? Então a gente deu um tempinho, o irmão Zalino pediu para chegar aqui às 18 horas, e acabou que teve um pouquinho de atraso, porque eu queria também que os irmãos chegassem, e chegaram, mas tudo para a glória de Yahweh, né? A gente não está preocupado com o tempo, hora. A gente está preocupado com hora. Tá bom? Eles estão na chuva aí? Hã? O que tem? Ah, atrapalhou. Atrapalhou. Não, entendi. Então vamos dar gratidão, papai. Eu ia falar para você que hoje você me deu água para mim, porque o áudio meu que está lá com o irmão Bruno, também vai ter que mudar ele, né? Cuidar do grupo demais. E tem sobre o pão, lança sobre o seu pão na água, né? Então eu tenho que alterar aquele, fazer a mudança. Eu falo para a irmã assim, ó, fica tranquila. Fica tranquila. Atualize os luminares com a administração de agora para frente. Entendeu? De quarta-feira para frente. Percebe que vai mudando muito? Então, né? Esse luminar porque ele nem foi postado ainda. Tá. Porque você falou que vai ter uma mudança, né? Vai ter mudança, mas não é só para a gente facilitar mais para os irmãos, ver se eles se empenham mais, né? Tá bom. Vamos dar gratidão, papai, irmãos? Grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Que Yahweh te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Que Yahweh faça resplandecer seu rosto sobre ti e te seja longânimo. E assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Que Yahweh levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. E assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Assim seja.